Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transsexuais. A data é uma oportunidade para refletir sobre o preconceito enfrentado por eles. Só para se ter uma ideia, em 2020, 175 pessoas trans foram assassinadas em todo o país. Esse é o destaque do jornal de hoje, mas você vai ver também. Suspensão de prazos na pandemia sem autorização judicial. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mantém validade de norma do Conselho Nacional de Justiça. Na terceira reportagem da série sobre os presídios brasileiros do STJ, você vai ver que decisões da Justiça vão ao encontro da garantia de direitos da população carcerária LGBT. A maioria delas assegura que pessoas que vivem em situações de preconceito possam ser colocadas em ambientes em que tenham as suas sexualidades respeitadas. Judiciário em 2021. Supremo Tribunal Federal realiza na próxima segunda-feira a solenidade de abertura. Apenas a mesa de honra e os ministros do STF que quiserem vão estar no plenário. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a norma do Conselho Nacional de Justiça que suspende prazos processuais durante a pandemia. E quem tem as informações e conversa com a gente agora ao vivo é a repórter Manuela Borges. Olá, Manu, muito boa tarde para você. Conta pra gente, essa suspensão, ela depende de uma decisão judicial, é isso? Não, Rafa. Boa tarde a todos. Com a decisão do ministro Gilmar Mendes, basta que o advogado da causa comunique a impossibilidade de coletar as provas dentro do prazo processual em razão da pandemia. A suspensão de prazos sem a necessidade de autorização de um juiz faz parte de uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça no ano passado, que prevê uma série de medidas de prevenção contra a Covid-19. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho questionou a resolução aqui no STF, mas o ministro Gilmar Mendes entendeu que a norma não interfere na atuação do juiz, nem fere o direito certo e líquido da categoria. Rafa? Manu, pelas informações. E uma técnica em enfermagem, servidora da Secretaria de Saúde de Maceió, foi afastada do cargo depois de fingir que estaria aplicando a vacina contra a Covid-19 em uma idosa. O Ministério Público foi acionado e o caso está em apuração. As imagens foram gravadas pela cuidadora da idosa, que tem 97 anos. A enfermeira simula a aplicação da vacina, mas é possível reparar que o líquido não é injetado. Ela não aperta a seringa. O vídeo viralizou na internet e chamou a atenção do governo do estado e do Ministério Público. A servidora ainda responde a uma pergunta sobre reações à vacinação, dizendo que não havia visto nenhum caso até agora. Geralmente eu não vejo não, ninguém comentar até agora, né? A família da idosa procurou o responsável pela vacinação. A Prefeitura de Maceió confirmou o episódio ao Ministério Público e disse que se tratou de um caso isolado. Por conta do problema, a fiscalização teve que ser aumentada e os protocolos de vacinação alterados. Depois disso, a idosa foi vacinada corretamente. A Justiça de São Paulo suspendeu o retorno das aulas presenciais em áreas classificadas nas fases vermelha e laranja do plano de risco para a Covid-19 no estado. A decisão vale para escolas públicas, privadas, estaduais e municipais. A liminar atendeu o pedido do Sindicato dos Professores de São Paulo. Segundo a juíza da 9ª Vara da Fazenda Pública da capital, a decisão está embasada no direito à vida. A atual situação da crise sanitária, segundo o despacho, não justifica a retomada das aulas presenciais nas áreas classificadas como mais críticas. A magistrada cita ainda o fato de que o retorno das atividades também expõe profissionais ao coronavírus, tanto no ambiente de trabalho quanto no deslocamento. Em dezembro, o governador João Dória publicou o decreto que autorizava a abertura das escolas, mesmo se o estado registrasse piora nos índices da pandemia da Covid-19. Atualmente, São Paulo tem 7 regiões na classificação vermelha e 10 na laranja, incluindo a capital e a região metropolitana. A previsão era de que o início das aulas ocorresse no dia 1º de fevereiro na rede particular e dia 8 de fevereiro na pública.
Em nota, o governo estadual disse que vai recorrer contra a decisão. A Justiça do Amazonas determinou que o estado apresente em 24 horas um plano para transferir pelo menos 10 pacientes com Covid-19 de Parintins para um local onde possam ser internados em unidade de terapia intensiva. A decisão da juíza Juliana Reis Mouzinho atende a um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. Segundo a ação, os pacientes estão em estado grave com risco de morte e os pedidos de transferência foram colocados no sistema gerenciado pela Secretaria de Saúde do Estado, mas ainda não houve resposta. A decisão da juíza estabeleceu multa de R$50 mil por dia de atraso na transferência, isso limitada a 30 dias. E o Superior Tribunal de Justiça decide que ações atuais e futuras contra a White Martins por fornecimento de oxigênio no Amazonas devem ser analisadas por vara federal. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, atendeu a um pedido do Estado do Amazonas e, em caráter excepcional, determinou que a primeira vara civil de Manaus analise todas as ações atuais e futuras contra a empresa White Martins que discutam o fornecimento de oxigênio hospitalar no estado. No dia 19 de janeiro, o ministro já havia fixado a competência da Vara Federal Amazonense para decidir sobre uma série de ações listadas pela White Martins. Depois dessa decisão, o estado do Amazonas apresentou pedido de tutela provisória ao STJ, sob o argumento de que outras ações também deveriam ser apreciadas pela primeira Vara Federal de Manaus, de modo a evitar decisões conflitantes e, por consequência, resultar na distribuição do oxigênio hospitalar de maneira desigual e agravar ainda mais a crise sanitária em razão da pandemia da Covid-19. Em nova análise do caso, o ministro Jorge Mussi apontou que ficou demonstrada a necessidade de concentração dos processos em apenas um juízo, de modo a evitar decisões divergentes e racionalizar a prestação jurisdicional. Além disso, o ministro ressaltou também que há interesse jurídico da União nas causas relativas ao fornecimento de oxigênio para os hospitais públicos do Amazonas, o que atrai a competência da Justiça Federal para análise das ações. O ministro determinou ainda a suspensão de todas as demandas contra a empresa propostas na Justiça amazonense relativas a oxigênio medicinal, cabendo à Vara Federal decidir sobre medidas urgentes, inclusive em relação à distribuição equânime da substância entre as diversas unidades médicas do Amazonas. A tutela de urgência tem validade até que a primeira sessão, sob a relatoria do ministro Francisco Falcão, analise o mérito do conflito de competência. E no próximo bloco vamos falar dos preconceitos em relação aos travestis e transexuais. Em instantes, fique com a gente. A Constituição Federal Brasileira ela é o alicerce de toda a estrutura econômica, social, política e jurídica brasileira. Ela prevê direitos fundamentais como o direito à intimidade, à privacidade, o direito à livre expressão. Portanto, é muito importante que todo cidadão tenha o conhecimento dos seus direitos. Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transsexuais. A data é uma forma de chamar atenção para a necessidade de garantir os direitos dessas pessoas. E apesar de alguns avanços, sobretudo no Poder Judiciário, cada vez mais esses direitos têm sido violados. Em 2020, o número de assassinatos de travestis e pessoas trans aumentou 70%. Foram 175 pessoas mortas por causa do preconceito. Há pouco mais de 2 meses, as eleições municipais registraram um número histórico. 294 pessoas trans disputaram um cargo de vereador ou prefeito e 25 foram eleitas. Mas se na política o resultado é animador, no dia a dia a realidade é outra. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a vulnerabilidade dessas pessoas, seja em casa ou nas ruas, é cada vez maior. Em 12 anos consecutivos, o Brasil é o país onde mais se mata transexual no mundo. Rejeição familiar, marginalização econômica e impunidade são aspectos que contribuem para esse quadro.
São Paulo foi o estado com mais assassinatos em 2020, seguido do Ceará, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A maior concentração dos assassinatos está na região Nordeste, com 43% dos casos. Quanto à idade, 56% das vítimas tinham entre 15 e 29 anos, mas este número pode ser ainda maior por causa dos casos subnotificados. Assim como na violência contra a mulher, o ataque a travestis e transexuais teve um aumento significativo na pandemia do novo coronavírus. Nesse período de pandemia, em que muitas pessoas retornaram para suas casas porque não tinham reserva para sobreviver, continuou o aumento da violência no seio familiar. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado na luta contra a violência de pessoas trans. E o Judiciário tem dado a sua contribuição. Desde 2018, a Resolução 270 do Conselho Nacional de Justiça permite que pessoas trans usem o nome social, até mesmo em processos judiciais. Já em 2019, o Supremo Tribunal Federal enquadrou a homofobia e transfobia como crimes iguais ao racismo. Um passo importante que abre espaço para mais uma luta: a penalização daqueles que cometem atos de violência. Para a gente poder caminhar um pouco mais tranquilamente, seria preciso haver legislações específicas que fossem versar nesse sentido. Uma decisão judicial é importante como essa, mas a legislação é que vai permitir, de fato, que esse direito possa ser implementado no âmbito continental que a gente tem no Brasil. Bom, para repercutir o assunto, eu converso agora com a advogada Maria Eduarda Aguiar da Silva. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Maria Eduarda, eu queria que você falasse para a gente o que falta para o Brasil avançar nessa matéria, já que a reportagem da Fernanda elencou alguns direitos e garantias que foram conquistados no Poder Judiciário, avanços tímidos do ponto de vista legislativo também tivemos, mas por que essa parte da população ainda é tão marginalizada e excluída? A gente precisa de políticas públicas realmente afirmativas para a população transexual, para a população de travestis e transexuais, porque, na verdade, a gente não tem uma legislação a nível federal que proteja a população LGBT, quiçá a população transexual. Todos os direitos que nós adquirimos, eles vêm via judiciária através de controle de constitucionalidade. Isso foi com o nome retificação civil para a população transexual, isso foi em relação à criminalização da LGBTfobia. Então, a gente precisa hoje entender que a população transexual é aquela que não consegue acessar a escola, porque a gente não tem uma política educacional de inclusão dessa população dentro desses espaços. A gente não tem uma política de combate à transfobia nas escolas, que provoca essa evasão escolar e um número vergonhoso para o Brasil de menos de 1% de pessoas transexuais conseguem acessar as universidades, conseguem terminar muitas vezes, o número de pessoas transexuais que conseguem terminar o seu segundo grau é muito pouco. Então a gente tem esse grande problema social que ele é fruto da exclusão, né? Então, assim, exclusão escolar acarreta outras exclusões ao longo da vida, que seja exclusão no mercado de trabalho, entre outras. Pegando o gancho da exclusão no mercado de trabalho, essa questão da empregabilidade é algo bem sensível, né, em relação ao preconceito cultural que a gente enfrenta ainda no nosso país, pela aparência. Esse é um gargalo que a gente precisa enfrentar? Sim, a gente precisa enfrentar, e a rede, né, de pessoas transexuais, da população LGBT, de pessoas apoiadoras, já tem iniciado um trabalho em cima disso. A gente tem em São Paulo uma iniciativa chamada Transempregos. Nós temos aqui no Rio algumas iniciativas, como o Capacitrans, que é um curso de empreendedorismo para a população transexual. A gente está desenvolvendo aqui dentro também da instituição onde eu sou presidente um projeto também visando oferecer cursos, parcerias para a população transexual, mas a gente tem uma deficiência em relação à inclusão efetiva dentro das pessoas nas empresas. Então é preciso que se faça um trabalho de sensibilização dentro das empresas
para que as empresas, desde dos gestores, desde da diretoria, funcionários, supervisores, tenham um maior entendimento das questões que envolvem a população trans. É preciso ser feita essa capacitação dentro das empresas, em primeiro lugar. Maria Eduarda, o Brasil é o que mais mata, né, pessoas trans em todo o mundo. Nós ocupamos o topo ali desse ranking já há muitos anos e nós tivemos um dado crescente mesmo em tempos de pandemia. Como você faz a leitura desses números? A gente teve um dado crescente porque muitas pessoas, inclusive transexuais, acabaram durante essa pandemia voltando para seus lares de origem devido a não terem condições de continuar bancando um aluguel ou estando onde estavam, e acabaram sofrendo violência doméstica, violência transfóbica. Nós computamos aqui na ONG casos de violência doméstica em que os próprios pais, padrastos, mães, irmãos são os causadores de violência. E também, né, a violência contra a população LGBT, contra a população trans, ela sempre existe, só que a gente tem um grande problema da subnotificação, inclusive, porque os dados que você tem hoje, eles podem não ser os dados reais, os dados podem ser muito maiores, muito aquém da realidade, né? Em que pese a gente ter as delegacias de combate à intolerância, a criminalização da LGBTfobia, mas ainda precisa atualizar os sistemas das polícias para poder fazer uma busca de dados completa. A gente não tem um dossiê de violência da população LGBT, então a gente tem um problema aí nessa produção, mas a ANTRAS faz os dados de assassinatos, mas os dados de violência fica muito aquém do que acontece na realidade. Por isso que é tão importante num dia como esse, né, refletir, falar sobre esse tema, debater para a gente conseguir avançar, né? Maria Eduarda, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Ótima tarde para você. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, e o preconceito com a população LGBT também está instalada dentro dos presídios brasileiros. Não existe uma lei que determine direitos ou tratamentos específicos para essas pessoas, em especial para as detentas transexuais e travestis. Mas em uma decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça, uma decisão do STJ, decidiu que uma travesti que cumpria a pena na ala masculina, ela teve o direito assegurado de ser transferida da ala feminina para a ala feminina. Isso depois de alegar que sofria uma série de violações. É o que você acompanha agora, na última reportagem da série Sistema Penitenciário, que foi produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. O Brasil é um dos países com maior índice de violência contra a população LGBTQIA+ no mundo. A cada 24 horas, são registrados uma média de 21 casos de agressões a essas pessoas simplesmente pela orientação sexual delas ou pela identidade de gênero. E dentro dos presídios brasileiros, essa realidade também se reflete. O nosso sistema ele ainda é, né, um cenário com muitos problemas. E no recorte LGBT, ele soma uma outra questão, que é uma outra violência, né? Ou então, às vezes, a dupla violência, que a gente pode dizer assim, nesse lugar onde, muitas vezes, a população LGBT, em especial a população de travestis, não é aceita nesse lugar pelos próprios presos. E a própria identidade de gênero da população de travestis e transexuais não é respeitada. Quando você não é chamada pelo nome social, quando você entra no presídio, seu cabelo é cortado, ou até porque você não pode usar vestimenta conforme a sua identidade de gênero, né? Não existe uma lei que determine direitos e tratamentos específicos para a população carcerária LGBTQIA+. Então, como forma de tentar proteger essas pessoas e garantir um cumprimento de pena justo e seguro, além de iniciativas governamentais, decisões judiciais têm mudado essa realidade de negação de direitos. A maioria delas assegura que pessoas que vivem em situações de preconceito possam ser colocadas em ambientes em que tenham as suas sexualidades respeitadas. Eu me recordo, inclusive, de uma decisão em que foi assegurado ao preso o direito de permanecer na ala feminina do presídio, ao invés de ficar na ala masculina, onde ele sofria
sofreu uma série de violações. Esse caso ao qual o ministro se referiu foi uma decisão inédita do STJ em que ele foi o relator. Uma travesti cumpria pena em um presídio no Rio Grande do Sul, na ala masculina da unidade. Ela pediu na justiça para ser transferida para o alojamento feminino, alegando que estava sofrendo violência psíquica, moral e até de cunho sexual. Ao aceitar o pedido de habeas corpus assegurando a transferência para a ala feminina, o ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que a permanência em um local absolutamente impróprio para uma pessoa que se identifica e se comporta como transgênero feminina, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, poderia ocasionar uma série de violências. Além das delegacias especializadas que eventual vítima sofra e padeça dessas violências, tem também o Disque 100. É importante o Disque 100 porque se consegue a partir daí fazer os registros, né? Então a gente consegue, a partir das denúncias e também nas delegacias, a gente consegue fazer um mapeamento. E as políticas públicas a gente sabe que vem desses mapeamentos, saber onde é uma região com maior incidência de violência contra a população LGBT, localidades, as divisões se são gays, lésbicas, bissexuais ou transexuais que sofrem mais violência, para buscar esse público-alvo a partir da política pública. Então, a denúncia ela é muito importante. Mas apesar desse panorama geral, algumas unidades prisionais têm um trabalho especial voltado para o acolhimento da população LGBTQIA+, e se destacam pelo respeito à diversidade. Esta detenta, que preferiu não se identificar, está terminando de cumprir pena na unidade de Garaçu e afirma que o tratamento que está recebendo na unidade vai fazer toda a diferença para a nova vida lá fora. Hoje eu tenho certeza que não só eu que eu passei, como as outras, pode sim se ressocializar, procurar uma profissão na vida, se tornar uma pessoa melhor. Porque todos que estão ali presentes estão pagando pelo erro que está fora dos padrões da sociedade. Mas depois do cumprimento da pena, todas merecem uma segunda chance, merecem respeito como mulheres transexuais e conquistar seu espaço. Veja a seguir a abertura do Ano Judiciário 2021. O Supremo Tribunal Federal realiza a sessão na próxima segunda-feira. Os detalhes em instantes. A Constituição de 88 tem uma importância fundamental. É o nosso documento fundacional. Como diz o meu querido amigo e eterno professor Carlos Aires Brito, é o alfa e é o ômega. É a bússola e é o norte. É o documento que contém a política e é o documento que nos faz ser civilizados. Uma supervisora de atendimento em São Paulo será indenizada por causa de assédio moral sofrido em um grupo de WhatsApp da empresa. O repórter Pablo Lemos traz agora os detalhes, direto lá do Tribunal Superior do Trabalho. A supervisora contou no processo que desde o início do contrato era obrigada a permanecer em grupos de WhatsApp administrados pelos gestores da empresa de telemarketing. Nesses grupos, segundo ela, eram expostos resultados e nomes de quem não alcançava metas, além de outras situações vexatórias que a levaram a recorrer à justiça. Segundo o TRT da 2ª Região, na capital paulista, a conduta dos gestores teria sido provada por meio de declarações de uma testemunha que havia confirmado o tratamento grosseiro aos supervisores. Sendo assim, a indenização havia sido fixada em R$ 5.000. A empresa recorreu. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na 3ª turma, ministro Alberto Bresciani, disse que a humilhação pelo superior hierárquico compromete a imagem da empregada perante os colegas de trabalho e desenvolve presumidamente sentimento de incapacidade profissional. O relator observou também que nessa circunstância o dano moral não exige prova para ser caracterizado, bastando a demonstração do fato que revele a violação do direito de personalidade para originar o dever de indenizar. No caso, ficaram evidenciados na decisão do TRT o dano, o nexo e a culpa da empregadora. A decisão foi unânime.
Na próxima segunda-feira será realizada no Supremo Tribunal Federal a reabertura do ano judiciário. A sessão solene será realizada tanto de forma presencial quanto remota. Apesar de o tribunal prever sessão virtual, autoridades manifestaram interesse em comparecer presencialmente. Com isso, apenas a mesa de honra e os ministros do STF que quiserem vão estar no plenário. Confirmaram presença as seguintes autoridades: o presidente da República, Jair Bolsonaro, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O plenário do STF vai adotar diversas medidas sanitárias e também regras de acesso ao local onde são realizados os julgamentos, como o uso de máscaras, aferição de temperatura, distanciamento social, higienização do ambiente, colocação de divisórias de acrílico transparente nas bancadas e a disponibilização de álcool em gel no acesso ao plenário e também nas mesas. Não será permitida a entrada de jornalistas no plenário. A imprensa poderá utilizar um espaço disponível na área externa da corte, em local aberto e arejado. Bom, e lembrando que nessa sessão não consta processos para serem julgados e, como você viu na reportagem, os jornalistas não poderão entrar no plenário e terão espaço disponível na área externa da corte. Quem quiser acompanhar pode assistir tudo aqui ao vivo pela TV Justiça, pela rádio e pelo canal do STF lá no YouTube. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau.